De uma forma geral, existem diversas aplicações no microcontrolador Arduino. Uma das mais populares para aqueles que desejam interagir com o mesmo através da rede é a de hospedar um pequeno servidor a fins de portabilidade de dados. Por exemplo, um sistema que realize o monitoramento meteorológico de uma estufa pode vir a disponibilizar estes dados para qualquer computador conectado na rede, de modo que o controle de temperatura e umidade no ambiente seja facilitado. Neste caso, a comunicação entre o Arduino e o servidor será dada através de um módulo Wi-Fi. Outra utilização possível dentro do contexto de rede seria de comunicação inversa, onde através de uma interface web, um microcontrolador recebe as requisições do servidor e então executa determinadas ações, como disparo de fotografias com uma câmera ou regulação de um termostato, considerando estes os seus dispositivos de ponta. Dentro do estudo de redes de computadores, é possível se deparar com o conceito de sistemas distribuídos, onde é possível particionar um software ou uma funcionalidade dele entre diversos dispositivos autônomos que, quando interligados entre si, podem se comunicar de determinada forma que ao usuário final é imperceptível que o serviço utilizado esteja sendo provido de diferentes fontes. Existem diversos tipos de sistemas distribuídos. Dentre eles, é válido citar aqueles com a função de concorrência, onde diversas máquinas executam uma mesma tarefa, os sistemas com função de escalabilidade, onde é possível atrelar novas tarefas a cada nova máquina distribuída conectada, aumentando assim o poder computacional como um todo, e sistemas distribuídos de distribuição de recurso ou compartilhamento de recurso, presente principalmente quando se tratam de bancos de dados, onde qualquer usuário conectado à rede pode retornar dados do servidor vindo de qualquer máquina autônoma, sendo esta atribuição feita naquela máquina com maior disponibilidade, evitando gargalos, por exemplo. Considerando o contexto de desenvolvimento de aplicações, é fundamental que exista uma base de dados para se trabalhar em cima. Porém, muitas vezes, por tais dados serem sensíveis, não é recomendado operá-los até que haja uma garantia de que todas as interações serão bem-sucedidas. Para isso, geralmente é feita uma cópia desses dados, de modo que possam ser livremente atualizados sem afetar o produto final. O obstáculo está justamente em onde disponibilizar estes dados. Se tratando de companhias de grande porte, ainda é possível disponibilizar este banco de testes no próprio servidor da empresa. Mas quando se vai diminuindo esta escala até um desenvolvedor independente, se torna inevitável que esses dados tenham de ser armazenados localmente, o que pode vir a ser um empecilho quando o desempenho total da máquina é esperado. Além disso, supondo que esses dados venham de terceiros, a disponibilidade dos mesmos é algo a se considerar. Caso o servidor externo caia, qualquer interação se torna impossibilitada. Para resolver tais questões, seria necessário encontrar-se uma forma de disponibilizar os dados com a menor taxa de concorrência possível, ou seja, os acessos simultâneos, a modo de se manter um bom desempenho e manter esses dados em funcionamento mesmo com a ocorrência de situações adversas, como uma perda de conexão, por exemplo. Realizando um paralelo entre as duas áreas citadas no início, se faz possível a construção de um sistema distribuído com Arduinos, onde esses agiriam como os dispositivos que estão conectados entre si através da rede, podendo tal sistema ser chamado de cluster. A parte hardware do projeto será composta por duas partes principais. O mestre, sendo um computador que será responsável pelo gerenciamento das requisições do sistema, e os Arduinos, que serão responsáveis pelas respostas às requisições em si. Os Arduinos serão conectados por meio da porta Ethernet, usando o módulo ENC28J60. Já o computador será conectado por meio do Wi-Fi. Na teoria, a conexão Ethernet não teria influência no resultado da conexão Wi-Fi. Os nós Arduino estarão executando um programa de servidor web por meio da biblioteca UIP Ethernet. No programa, será assignado um endereço de IP estático para cada nó da rede. A resposta das requisições será representada por dados em código nos Arduinos. Porém, é possível incorporar um módulo de armazenamento em cartão SD para cada Arduino ou a existência de um ou mais servidores de armazenamento, em que os nós realizariam o roteamento. O computador estará rodando um servidor web em JavaScript, por meio da plataforma Node.js. Se utilizará a framework Express para facilitação da criação da estrutura e de controle de roteamento. Pela natureza interpretada do JavaScript, a mesma aplicação pode ser transportada para diversas arquiteturas e sistemas operacionais, com o Node.js tratando da abstração da camada do sistema operacional.
Para o projeto, será utilizado um computador Windows 10 64 bits, porém sistemas baseados em Unix, como Mac ou Linux, não devem haver problemas para execução. Considerando as especificações previamente citadas, já se faz possível prever o funcionamento deste cluster. Para começar, no código que será carregado em cada Arduino estão presentes os dados que virão a ser expostos na rede. No caso, eles cumprirão a função de storage, fazendo um paralelo com clusters failover. Esses Arduinos estão conectados à LAN através de cabos Ethernet no modem do computador central, cada um com seu shield. Transmitirão os dados que possuem em um localhost pré-definido. O segundo passo é tratar desses dados de modo que eles possam vir a ser utilizados de uma forma estruturada por uma aplicação externa. Para isso, será desenvolvida com a framework Express.js uma API que receberá esses dados da rede e irá os disponibilizar através de requisições HTTP, com endpoints definidos e prontos para serem aplicados. Por fim, esses dados serão utilizados por uma aplicação de testes e também checados por outros dispositivos na rede. E, para cumprir a proposta do cluster failover, mesmo com a desconexão de um node, papel cumprido pelo Arduino, outro assumirá seu lugar e manterá a alta disponibilidade de dados. Este projeto ainda se mantém aberto para futuras expansões, que não estão dentro do escopo obrigatório, mas ainda são possíveis de serem implementadas, como por exemplo um balanceamento de carga, onde caso a requisição para um node se torne atrasada por ele estar ocupado, outro node assume o seu lugar e envia o dado mais rapidamente.